uma boa noite? Boa noite, quanto que é? É R$6. R$6 por carro? Ô, meu amigo, carro lá assiste filme? É por pessoa, né? Dá R$12 vocês dois. E aqui é o cardápio. Se você quiser pedir alguma coisa, é só ligar o farolete que o garçom vem até o carro para te atender, tá? Para ouvir o som do filme, você sintoniza o rádio na FM 88.7, tá bom? Por favor, desliga o farol do carro para não atrapalhar a projeção. Tá? Bom filme. Obrigado. O Iberê, na verdade, inicialmente, ele queria falar um filme sobre relação pai e filho, de reencontro entre pai e filho. E, por uma situação, ele foi para o Cine Drive-In, que não era um hábito, fazia anos que ele não ia ao Cine Drive-In, e dentro daquele contexto que é realmente maravilhoso, a experiência do Cine Drive-In é muito divertido, é muito relaxante em vários aspectos, né, assim, de você ter essa liberdade de assistir um filme dentro do seu carro, com essa privacidade do carro, porque aí você pode fazer tudo, pode trepar, pode fumar, pode beber, pode comer, pode dormir, né, assim, você está protegido ali. E o Iberê se encantou com aquele aspecto e falou, minha história vai se passar dentro desse Cine Drive-In. E à medida que foi tendo a pesquisa para o desenvolvimento do roteiro, tal, não sei o que, vários aspectos do Drive-In foram sendo assumidos. Porque, por exemplo, o filme retrata um Cine Drive-In que não tem mais uma movimentação, tá? Mas aqui no Cine Brasília, especificamente, a coisa não é tão assim. As duas sessões noturnas do Cine Drive-In tem aí uma média, nas duas sessões, de aproximadamente 50 carros. Pensando que cada carro entra pelo menos 2 pessoas, geralmente, sabe, ele é rentável. O Iberê começou a conciliar essa história de que o Almeida, e que isso é lindo, né? A gente tem o Otton Bastos como zelador, protetor de um cinema que está em extinção, que está precisando de proteção, né? Que está precisando de proteção. Simbolicamente, eu acho que para nós brasileiros ter o Otton Bastos nesse personagem é uma coisa, eu me emociono, eu acho gigante. Teve um momento já dos tratamentos do roteiro que o Iberê começou a chamar elenco para ler e para fazer leituras, né? Nem necessariamente com o elenco do filme, e terminada a leitura, os atores chorando. Isso é uma coisa muito rara, chorar, como o roteiro é uma leitura muito técnica, né? Não é uma literatura, não é um romance, né? Você está ali dialogando coisas técnicas com o diretor de arte, com o diretor de fotografia, com o elenco, com o figurinista. Então, às vezes é difícil um roteiro pegar pela emoção, né? E estava acontecendo isso. Então a gente sempre, a gente gosta muito do filme, a gente sempre acreditou muito no filme, e a gente, todos, né? Assim, o Otton Bastos, quando leu o roteiro, ele é produtor associado do filme, porque o nosso orçamento a gente jamais conseguiria alcançar o que é o cachê do Otton Bastos em seus trabalhos. E 2 dias depois que ele recebeu o roteiro, ele retorna para o Iberê, já falando, bicho, não sei de nada, eu sei que eu vou fazer esse filme, assim, vocês apresentem as condições e a gente vai fazer. Ele foi super generoso realmente nesse desejo de estar no projeto, e o roteiro era esse cartão de visita do filme. Todo mundo que lia o roteiro queria estar no projeto, e que conhecia a carreira do Iberê. Ele tem uma carreira muito exitosa nos curtas-metragens, né? O Cine Drive-In é o primeiro longa, mas que dentro do Brasil, sabe, a gente foi premiado no Festival de Havana com o melhor filme latino-americano, no mesmo ano que o Festival de São Paulo, numa seleção de 300 curtas, não selecionou um filme nosso, sabe? Então, assim, você vê, o filme ganhou Havana e não entrou em São Paulo. Então é difícil mesmo pra gente. O negócio, sabe, existe uma coisa complicada nesse sentido.
Matusalém. Na verdade, esse último ano, desde que a gente teve o lançamento do Drive-In, não, o lançamento não, a exibição do Drive-In no primeiro festival que ele foi selecionado, que foi lá o Festival do Rio, foi muito especial pra gente, porque lá também no Festival do Rio a gente estava com 2 filmes. Lá a gente também estava com Fins e os Meios. Isso repetiu em Gramado. Mas o Festival do Rio é uma coisa muito grande, muito espalhada pela cidade. Então, por mais que naquela seleção de 8 longas, a gente estava com 2 longas, a gente não conseguiu deixar isso muito claro. Né? As pessoas não sabiam disso. Gramado é um festival mais concentrado, é um grupo de crítica que consegue, assim como o festival aqui de Brasília, né? Que só tem uma sala, os títulos são muito menos filmes, então em Gramado isso ficou mais claro e aí surpreendeu um pouco mais. Eu acho que é um movimento muito importante, assim, um movimento que é um retrato também de N fatores, assim, principalmente política, né? Assim, essas coisas só acontecem quando tem uma política incentivando um cenário, quando existe o interesse do que significa o investimento na cultura para a fisionomia de um local. Eu acho que essas políticas nacionais e quando as locais estão nesse diálogo, o Brasil está num momento muito interessante, né, de viabilidade nesse sentido, com os fundos, com os editais. E aqui em Brasília, depois de muito tempo, assim, de muita luta, tal, a gente conseguiu dar uma guinada muito grande no edital local, né? Mudando a lei, condicionando a porcentagem de ICMS. Então a verba para a cultura destinada aos editais, nos últimos 6 anos para cá, de Brasília, deu um salto assim monstruoso, tipo de 3 milhões para, sei lá, tá beirando os 50 milhões agora, sabe? Então, aqui em Brasília a gente está vivendo um momento muito interessante e eu acho que esse reconhecimento do filme do Iberê, o último Cine Drive-In agora, faz parte de um pacote aí, porque a produção cresceu muito, né? Junto com a produção, naturalmente vem algumas obras que assumem algum lugar, né? Você vê o Adirley Queiroz, que é muito incrível. A carreira do Adirley, um outro realizador aqui do Distrito Federal, que eu tive a sorte, para minha mulher argentina, de quando eu estava passando férias com a família dela em Mar del Plata, estava acontecendo o Festival de Mar del Plata, e eu e o Adirley temos várias afinidades políticas, né? Assim, a gente sempre que está nas brigas com Secretaria de Cultura, alguma coisa nesse sentido, a gente geralmente tá do mesmo lado e tal. E aí eu fiquei acompanhando muito o Adirley lá em Mar del Plata e fiquei impressionado, assim. É um cara que hoje, junto à crítica internacional, ele é colocado em comparação com o Glauber Rocha, sabe? Assim, olha, cinema novo, estamos aqui agora. Então é muito bom para cá também, né? Porque, e assim como outros diretores, né? José Eduardo Belmonte, que já está com os processos internacionais, filmou agora no Uruguai, seriado para HBO, tal, não sei o quê. E dentro desse contexto do que está Brasília agora, começam seus processos de retorno também. René Sampaio vai filmar seu segundo longa agora, filmou o Faroeste Caboclo, agora vai filmar Eduardo e Mônica, sempre com olhar para a cidade, porque enfim, está convidativo voltar, né?